Eu quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você recebe? Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio de novo. Que bom que você está aqui para juntos nós podemos viver esta aventura aí, deixando que o Espírito Santo de Deus continue operando no nosso coração. Antes de nós avançarmos aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem está aqui hoje que não esteve ontem? Levanta aí uma das suas mãos. Ok, beleza, muito bem. Você é muito bem-vindo e nós estamos, só para você se situar do que está acontecendo aqui na nossa conferência Viva. Nós estamos falando nesses dias sobre renovação espiritual. Ontem nós começamos a tratar desse tema e nós propomos aqui que durante esses 3 dias, ontem, hoje e amanhã, nós falaremos sobre 7 passos, 7 princípios, 7 chaves, e aí, mais uma vez eu digo isso, eu deixo da forma como você quiser adaptar isso na sua vida, que você achar melhor. Nós estamos falando dos 7 princípios, ou 7 passos, ou 7 chaves, que nos levam a viver essa renovação espiritual. Ontem nós falamos de 2, vocês lembram quais são? Nós falamos sobre a entrega, isso mesmo, glória a Deus. Nós falamos sobre a entrega, e depois nós falamos sobre a aceitação. Essas foram as 2 chaves, ou os 2 princípios que nós tratamos no dia de ontem. Hoje o nosso objetivo é falarmos de mais 3 princípios. Nós vamos nesse primeiro tempo da palavra falarmos de 2, e depois no nosso intervalo, no período de oração, para você poder se sintonizar do que vai acontecer aí, na última parte nós falaremos de mais 1. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que estão nos acompanhando através da internet. Se você está conectado conosco nessa transmissão, ou pela gravação, que vai ficar disponível depois, se você está aí usufruindo desse material, que você também possa receber tudo aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. O desejo nosso é que Ele também possa fazer no seu coração. Você trouxe a sua Bíblia? Eu vou pedir para você, por favor, nesse momento, abri-la lá no finalzinho, que nós vamos dar continuidade à palavra. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5, nós leremos o versículo de número 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. O terceiro princípio que nós falaremos a partir de agora sobre renovação espiritual é o princípio da confissão. Nós abordaremos alguns versículos da palavra de Deus, observaremos aqui um exemplo de confissão e traremos isso para o nosso coração, entendendo que se queremos viver uma renovação espiritual, nós precisamos praticá-lo. Preste atenção que a confissão, ela é algo importantíssimo para a nossa renovação espiritual. Lembra que ontem nós falamos no exemplo de Davi? Davi passou 9 meses da vida dele numa dificuldade muito grande, literalmente uma frieza espiritual, saiu totalmente fora para a vontade de Deus. Eu creio que Deus tentara falar com ele, mas Davi achou que o tempo resolveria o seu problema, até que um dia, Deus, numa atitude amorosa, promove um confronto, e Davi não tem mais para onde fugir. Ou era 8 ou 80, e Davi, graças a Deus, se lança na presença do Senhor e traz então ali o reconhecimento de que ele tinha pecado contra Deus. Nós vamos olhar, por exemplo, de Davi e observar a sua confissão. No momento em que ele foi confrontado, Davi vai para a presença de Deus e ele apresenta para você e para mim um modelo de confissão. Eu creio, queridos, que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele não reteve isso. Muitas vezes Deus quer fazer uma obra maravilhosa na nossa vida, e nós nos deparamos com o nosso pecado. Nos constrangemos, porque sabemos que o nosso pecado ofende a santidade de Deus. Mas Deus quer que nós avancemos, e em direção a Ele, possamos dar um passo, o passo da confissão. Reconhecer o nosso pecado e nos constranger é algo importante.
Mas se pararmos por aí, queridos, é uma ação fatalista, porque vamos olhar para um lado e para o outro e vamos chegar a essa conclusão que não existe mais esperança. Mas quando nós damos o passo da confissão, vencemos alguns obstáculos, que nós vamos falar dele daqui a pouco, nós experimentamos o sobrenatural de Deus, o sobrenatural da restauração. A cura do Senhor alcança os nossos corações. Tiago capítulo 5, versículo 16, nós lemos assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aqui, irmãos, nós estamos vendo Tiago falando a respeito da importância da confissão. Se você está em Tiago, avance algumas páginas, nós vamos até a primeira carta de João. Primeira de João, algumas folhas só, capítulo 1, versículo 9. Esse texto também, ele é muito importante porque ele fala a respeito da confissão. A palavra diz assim: mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu gostaria que você repetisse após mim, diga assim: para a renovação espiritual, eu preciso acessar a prática da confissão. Falar dos nossos pecados não é algo fácil. Abrir o nosso coração e expor, muitas vezes, a nossa miséria, é algo extremamente desafiador. Em muitos momentos nós somos tentados a guardar, porque sabemos que aquilo que fizemos, que ofendeu a santidade de Deus, que está contra a sua palavra, é algo ruim, que talvez você e eu, ao olharmos para os nossos pecados, pensemos assim: eu não gostaria de ter feito isso, porque eu sei que isso é algo inadmissível para um cristão. Admitir isso, expor essa verdade, é algo que muitas vezes dói no nosso interior, e nós lutamos, relutamos e relutamos para tentar esconder, e clamamos, esperamos que a graça de Deus possa nos alcançar, gerando mudança e transformação, sem que a gente tenha que trilhar essa estrada. João, ao escrever aqui a sua primeira carta, ele diz isso: mas, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O pecado, queridos, é algo terrível. A maior tragédia na nossa vida se chama pecado. Se você olhar para a pandemia e ver todos os reflexos que isso tem gerado na nossa sociedade, talvez você pense assim: pastor, essa é uma grande tragédia. De fato é. Mas pior do que a pandemia é o pecado no coração do ser humano. A Bíblia diz que o pecado gera morte. Por causa do pecado nós fomos separados de Deus. Quando o homem foi sentenciado por causa do seu pecado lá no jardim do Éden, e Deus então expulsou Adão e Eva do jardim, Deus fez isso porque o pecado é algo terrível que ofende a sua santidade. E o próprio Senhor disse isso ao homem, que um dia em que ele pecasse, certamente ele morreria. O resultado foi que o homem perdeu a sua comunhão com Deus. Mas graças a Deus que o nosso próprio Senhor proporcionou para nós uma maneira de lidar com os nossos pecados. Se Deus tivesse deixado por sua conta e por minha, seria algo terrível. Nós não teríamos conta, talvez, a prestar a Deus, porque a nossa miséria é muito grande por causa do pecado. Mas Deus proporcionou para nós a oportunidade de resolvermos a maior tragédia que acometeu a humanidade. Como que nós resolvemos o problema do pecado? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, entendendo a sua obra lá na cruz, que morreu por causa dos nossos pecados.
E quando nós nos deparamos com esse sacrifício, a resposta que Deus espera ver em nós é uma vida disposta à confissão. Muitas pessoas estão doentes porque estão escondendo dentro de si um seu próprio lixo, com medo de colocar isso para fora. E quando você convive perto de coisas estragadas, quando você convive perto de lixo, quando você está perto de coisas que, entendeu, tem esse poder de contaminação, isso gera morte, isso gera tristeza, isso gera angústia, isso gera frieza, isso tem um poder de levar a pessoa a uma situação de extrema dificuldade. Quando Deus aponta o caminho da confissão, não é uma maneira que Deus aponta para você e para mim porque Ele quer nos oprimir. Deus não aponta a confissão dizendo assim, agora os outros vão conhecer quem você é. Deus não está interessado em te expor. Deus não está interessado em me expor, porque a verdade sobre nós mesmos é essa, todos nós somos pecadores. Nós criamos essa mentalidade de que o que os outros vão pensar a respeito de nós mesmos. Por isso retemos isso. Deus estabelece o caminho da confissão, porque é a graça dele. É o caminho onde nós temos condições de alcançar a cura para os nossos corações. Na nossa sociedade existem muitas pessoas que estão vivendo dias terríveis. Tudo isso porque parece que tem um nó em suas gargantas que os impedem de colocar para fora aquilo que está consumindo para o lado de dentro. Pode ser um pecado praticado na infância, na adolescência, na juventude. Pode ser um pecado que veio quando estava casado. Aquele dia onde as coisas não estavam bem, ele olhou para determinada situação e ele não conseguiu reter aquilo e acabou caindo. Olha para trás com vergonha, olha para trás com remorso no coração, olha para trás, entendeu, com constante constrangimento, mas não consegue se desprender. E um pecado não confessado na nossa vida tem esse poder de nos amarrar. Porque preste atenção nesse princípio. Tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está em trevas, tudo aquilo que está retido na escuridão, guardado nas recâmaras do nosso coração, o diabo vai usar isso para nos oprimir. Talvez tem coisas que você esconde, porque o teu medo é esse. Se eu colocar isso para fora, a minha vida vai ser destruída. O caminho para se resolver isso e para lançar de nós mesmos esse peso é o caminho da confissão. Veja, queridos, ontem nós falamos a respeito do exemplo de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, um dia se afasta do seu propósito, manda o exército para a batalha e ele, como comandante do exército, um rei levantado pelo Senhor, deveria acompanhar o seu exército. Ele fica no palácio e manda o seu exército ir para as conquistas. De bobeira, Davi um dia acorda, quem sabe ali, dando um rolê no palácio, ele dá uma olhada e de repente ele encontra uma mulher muito bonita, tomando banho perto do palácio. Essa mulher estava nua, e Davi, quando olha, ele deseja aquela mulher, porque a Bíblia diz que essa mulher era uma mulher muito bonita. Então, se a Bíblia diz, leva isso em consideração, que provavelmente era uma mulher que chamava a atenção e chamou a atenção do rei. Quando Davi procura saber quem era aquela mulher, as pessoas disseram, olha, essa mulher é a mulher de Urias. Ou seja, Davi, essa mulher é uma mulher casada. Esse foi um momento crucial, que Davi deveria ter colocado um freio para o seu ímpeto, um freio para as suas vontades, para os seus prazeres, para se manter firme na presença do Senhor. Mas quando o homem se afasta do propósito do Senhor, ele fica numa situação vulnerável, sabia disso? E o diabo sabe disso. Ele proporciona para nós as oportunidades. Embora o diabo não peque por nós, somos nós que pecamos, ele prepara as oportunidades. E o que aconteceu? Davi não se atentou a isso, ou talvez não prestou atenção, não quis saber, mas mandou chamar essa mulher. A história vocês conhecem, nós já falamos a respeito disso. Davi então deseja aquela mulher, toma posse daquela mulher, tem relações sexuais com ela e adultera com aquela mulher.
Tentando resolver isso, Davi chama então o marido daquela mulher, porque depois de alguns dias que Davi teve relações com ela, descobre que a mulher estava grávida. Davi tenta resolver, chamando o marido para se deitar com a mulher. O marido estava na guerra. O marido não aceita isso. E Davi então, numa tentativa de resolver o seu pecado, de esconder a sua podridão, ele manda matar o marido daquela mulher. Um soldado fiel do seu exército. Davi, queridos, ele vai afundando cada vez mais. Por quê? Porque teve medo de encarar a confissão e de resolver as coisas da maneira como Deus quer que nós resolvamos. Quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, nós falamos disso ontem, Davi então reconhece, foram 9 meses terríveis. 9 meses Davi tendo o seu coração apertado. Pastor, será que foi dessa maneira? Foi. O Salmo de número 32, o Salmo de número 51 fala disso. Davi sentia os seus ossos sendo esmagados por causa do pecado que pesava diante dele. Davi sabia o que tinha feito. Davi sabia que o caminho era o arrependimento, a confissão, o abandono, a restituição. Mas Davi reteve. E assim como Davi, muitas vezes esse é o caminho. Queremos que o tempo resolva o nosso problema. Quando Davi é confrontado, e aqui eu quero que você veja uma ação de amor de Deus no confronto. Deus fez isso única e exclusivamente para libertar Davi daquele peso que estava sobre ele. Davi, no momento que é confrontado, ele vai para a presença de Deus e fala: de fato, o Senhor tem razão e eu estou errado. E foi nesse contexto, como eu disse para você, que Davi escreve a sua confissão. Salmo de número 51, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí, que nós vamos ler alguns versículos desse salmo. Qual foi a reação de Davi quando ele então reconhece que pecou e vai à presença do Senhor para confessar o seu pecado? Aqui nós vamos encontrar o que Deus espera de você e de mim quando nós pecamos. Esse é o caminho da confissão. Davi, ele começa dizendo, Salmo 51, versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no dizer, e é justo teu julgamento contra mim. Davi está dizendo assim: o Senhor tem razão, quem está errado nessa história sou eu. Olha o versículo 5, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continue a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. E aí o versículo 10, que abriu hoje a nossa reunião: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, da minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. E aqui vem o versículo de número 17. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Davi entendia que naquele momento Deus estava dando a ele uma oportunidade de confissão. Queridos, quando nós confessamos,
nós estamos recebendo o método de Deus para a cura do nosso coração. Todas as vezes que você reter um pecado e você não confessar o seu pecado, o diabo vai tirar vantagem e ele vai te oprimir, levando você a viver aquela fortaleza de pecado que provavelmente vai te prender por muito e muito tempo. Se há pecados na sua vida e que você tenta vencer, abandonar porque você sabe que ofende a santidade de Deus, isso te incomoda também, mas você não consegue, você luta e não consegue. O primeiro passo para você começar a tomar vantagem, tomar as rédeas da tua vida, no teu relacionamento com Deus, é pôr para fora, é dizer: Deus, eu pequei. Deus, eu estou vivendo uma vida de pecado. Não espere você que, se você guardar isso no teu coração, quem sabe um dia as coisas possam se resolver. E pecado, queridos, tem um poder de contágio, de contaminação terrível, literalmente nos leva à morte espiritual. Pode afastar de nós tudo aquilo que é mais precioso. Por exemplo, a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Sabe uma das maneiras que nós podemos entristecer o Espírito Santo? É quando nós retemos o pecado e não o confessamos. Quando nós o guardamos dentro de nós. Isso tem um poder de contágio, de contaminação, de destruição avassalador. Davi, no momento em que ele vai para a presença do Senhor, vem o alívio, vem o refrigério da restauração, da cura do Senhor. Quando nós estamos falando de confissão, nós precisamos entender alguns aspectos importantes. Primeiro, no Novo Testamento, a palavra confessar vem dessa palavra, dá uma olhada ali, homológio. E essa palavra literalmente significa isso: falar a mesma coisa. Quando nós pensamos em confessar os nossos pecados, o conceito aqui do princípio é esse: é falar a mesma coisa. Uma definição teológica é você falar a mesma verdade. E quando nós pensamos nessa verdade, ela vai apontar para dois aspectos da nossa vida: falar a verdade a respeito de nós mesmos e falar a verdade a respeito da verdade de Deus. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós precisamos ter essa certeza de, literalmente, ir para Deus e dar o papo. E talvez você pense assim: pastor, mas Deus conhece. Deus sabe do meu pecado, não é? A gente pode esconder alguma coisa de Deus? Tem como você reter? Tem como você esconder alguma coisa do Senhor? O próprio salmista, Davi, disse isso no Salmo 139, não tem como esconder alguma coisa de Deus. Se não pode esconder, por que eu preciso confessar? É a oportunidade que Deus nos dá de colocar as nossas vidas no trilho dele e de manifestar diante dele que ele está certo e nós estamos errados. É um reconhecimento da nossa pecaminosidade. É quando nós vencemos o orgulho e atestamos que Deus está dizendo a verdade. E se alguém precisa mudar, não é Deus. Quem precisa mudar somos nós. A confissão a Deus, querido, na verdade não é porque Deus precisa da nossa confissão para ser mais Deus. A nossa confissão não muda nada no caráter de Deus e na sua essência. Mas Deus exige a nossa confissão porque a confissão tem o poder de mudar o nosso coração. Quando Deus proporcionou isso, Deus não estava pensando nele, porque Ele conhece o nosso coração. Quando Deus proporcionou esse princípio, Ele estava pensando em nós. Por isso, quando nós estamos diante de um pecado, esse é o desafio, de irmos até a presença do Senhor e falar a verdade. Quando você confessa o seu pecado, você está dizendo: a Bíblia está certa. Consegue agora entender por que muitas pessoas que começam a viver um estilo de vida pecaminoso, talvez pessoas que já conheceram a palavra, que já viveram uma experiência da fé, que já desenvolveram a caminhada cristã, mas de repente essa pessoa começa a alimentar um estilo de vida que a palavra diz que não é daquela maneira. A pessoa, para sustentar esse estilo de vida, ela vai procurar uma verdade em que ela possa se agarrar.
ela vai procurar alguém que concorda com ela. Por isso que hoje nós vivemos um momento muito complicado de liberalismo teológico, onde as pessoas estão procurando interpretar a Bíblia a partir dos seus próprios pressupostos. A verdade de Deus, ela é uma só. A verdade de Deus, ela é absoluta. É nós que precisamos nos adequar a essa verdade e não essa verdade se adequar à nossa vida. Você pode extrair um texto da palavra de Deus para talvez aplacar aí a sua consciência por causa do seu pecado e criar uma heresia de viver totalmente na contramão da vontade de Deus, mas talvez lá no fundo você possa pensar assim: não, a Bíblia diz que eu posso fazer desse jeito. Vou dar um exemplo para você hoje. Alguns anos atrás, a igreja, queridos, vivia com essa verdade fundamentada. Igreja do Senhor, eu falo o corpo de Cristo, espalhado sobre a face da terra. Um cristão, quando ele casa para viver até que a morte separe o casal. Hoje, queridos, muitas pessoas se levantam e procuram extrair textos da palavra de Deus, trazendo para os seus corações justificativas que o cristão pode se separar, que não tem problema, que no final Deus é amor e vai dar tudo certo. E você vai encontrar pessoas que estão vivendo dessa maneira, mas preste atenção, tudo isso é porque faltou nessas pessoas disponibilidade de ir até a presença do Senhor e confessar, atestar a sua derrota, dizer como Davi: Senhor, eu estou morto, Senhor, a sua palavra mostra que o meu pecado está dentro de mim. E eu posso nesse momento colocar-me diante do Senhor e dizer isso. A única coisa que pode acontecer diferente é se o Senhor tocar na minha vida e me mudar, me transformar. Muitas das vezes pensam que o caminho mais fácil é continuar do mesmo jeito. Por isso, queridos, quem sabe nessa noite o Senhor esteja apontando, através do Espírito Santo, para algumas áreas da sua vida, que Ele deseja trabalhar. E esse trabalhar de Deus começa com a confissão. Agora nós lemos dois textos. Lemos o texto de Tiago e lemos o texto de João. Fizemos isso de forma proposital, porque esses dois textos vão nos ensinar dois princípios a respeito da confissão. Em primeiro lugar, é que a confissão dos nossos pecados, ela precisa ser a Deus. Todo pecado precisa ser confessado, em primeiro lugar, a Deus. Porque quem perdoa o pecado? Quem perdoa o pecado? É o pastor? Não. Quem perdoa o pecado é o sacerdote? Não. Quem perdoa o pecado é Deus. 1 de João, se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? O próprio Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça do pecado. Então os nossos pecados precisam ser confessados a quem? A Deus. Então diga assim: os meus pecados precisam ser confessados a Deus. Agora existe um outro aspecto, um outro princípio da confissão. O princípio registrado em Tiago capítulo 5, versículo 16. Que a confissão dos nossos pecados, como Tiago nos ensinou, deve ser também feita uns aos outros. Em outras palavras, não basta apenas eu confessar o meu pecado a Deus e achar que está resolvido. Em algumas situações, eu preciso procurar alguém com mais maturidade espiritual do que eu, que tenha maturidade para ouvir o meu pecado e me ajudar em oração. Porque a confissão passa por essa área também. Eu entendo que não são todos os pecados que a gente precisa sair falando para todas as pessoas. Mas tem certas áreas da nossa vida, queridos, que nós precisamos tratar. Nós precisamos procurar alguém, abrir o nosso coração e falar daquilo que aconteceu. Porque Tiago vai dizer algo muito importante. Se você pega o capítulo 5, Tiago está falando ali a respeito do processo de cura. E ele condiciona a ação da cura, do milagre através da oração para que uma pessoa seja curada, à prática da confissão. Ele diz, nós lemos: confessai as vossas culpas ou os vossos pecados uns aos outros para serem
curados. Então preste atenção. Nós confessamos o nosso pecado a Deus para sermos perdoados. Confessamos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, a cura de Deus, ela brota dentro do nosso coração. Eu quero, queridos, deixar essa verdade para o teu coração. A renovação espiritual, ela acontece quando nós decidimos colocar para fora o lixo que ofende a santidade de Deus, representado pelo pecado. Se tem áreas da sua vida que você perde a paz por saber que aquilo foi errado, você deve procurar uma pessoa mais madura do que você. E aqui nós nos colocamos à disposição, porque como liderança da igreja nós estamos aqui para te ajudar. Se você está inserido em um contágio, jovem, adolescente da igreja, que é o nosso grupo de discipulado, o nosso processo de discipulado, existe um líder que tem maturidade para sentar com você e para te ouvir. E quando nós ouvimos o pecado do nosso irmão, a nossa atitude é essa, é nós nos abraçarmos e chorarmos na presença de Deus, buscando a sua cura e a sua restauração. Davi, ele foi até o Senhor, confessou o seu pecado. E embora sabemos que Davi não fez isso de forma espontânea, ele foi confrontado, mas o seu pecado também foi exposto ao seu conselheiro, que foi o profeta Natã. Davi foi curado daquela situação. Davi foi restaurado por Deus. Colheu o fruto amargo do seu pecado, porque como falamos ontem, Davi estava numa posição de liderança, havia responsabilidade de Deus colocado sobre a sua vida, e é isso que acontece na vida de um líder quando ele peca. O negócio, queridos, é complicado, o peso é alto. Davi foi tratado e restaurado pelo Senhor. A renovação, ela passa por esse caminho, o caminho da confissão. Se nessa noite o Senhor tocar no teu coração e mostrar pecados que precisam ser confessados, não retenha isso. Às vezes, querido, o medo bloqueia a confissão. O medo de perder a reputação. O medo de perder o pecado favorito. Puxa, mas se eu confessar eu vou ter que parar de fazer isso. O medo de perder a segurança. O medo que nos impossibilita de vencer o orgulho e nos colocarmos na presença de Deus, diante de uma pessoa que tem a condição de nos ajudar e dizer isso: eu pequei. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, só olha. Essa pessoa é tão pecadora quanto você. Olha aqui para frente. Esse que está aqui é tão pecador quanto você. Essa é a nossa condição. Agora, por que a gente quer esconder isso uns dos outros? O diabo plantou uma chavinha aqui dentro da nossa mente para nos prender justamente na escuridão do pecado que aflige e que oprime as nossas almas. Davi vai dizer isso: o quebrantado e contrito Deus não rejeita. Deus traz para perto. Se você pegar, queridos, a palavra de Jesus, as palavras de Jesus mais duras foram direcionadas aos líderes religiosos que viviam uma prática da religiosidade. E quando Jesus se deparava com os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos, aquelas pessoas que talvez não tinham nada para oferecer, uma vida de coisas totalmente erradas, mas que assumiam uma postura de dizer: de fato eu sou isso, eu não estou escondendo isso de ninguém. Jesus sempre tratou essas pessoas com muito amor. Quando nós não retemos, expomos, Deus traz para perto, porque Ele sabe, queridos, que de nós mesmos não temos condições de vencer o pecado. Só Ele pode nos ajudar. Renovação espiritual passa por isso. Trate do pecado na sua vida. E aqui eu faço um apelo para o teu coração. Se há áreas da sua vida que você não está conseguindo resolver, procure ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda de alguém que possa te ouvir e te orientar, de não falar aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa, para que você vença todos esses embaraços e tenha uma vida livre
na presença do Senhor.